Meus irmãos amados, irmãs queridas, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que já começou a se derramar neste lugar através de tudo que já foi feito aqui, continue derramando em nossos corações. Nesse momento em que vamos orando e dependendo do Senhor, transmitir uma mensagem desta palavra viva, eficaz e poderosa. Essa igreja é muito privilegiada, muito, porque eu vim aqui hoje sem saber que teria coral, porque o coral está cantando noutra igreja, o coral oficial da igreja. De repente vem aqui um coral mavioso, gostoso de ouvir, inspirador, muito bem ensaiado, para a glória de Deus, e que enche os nossos corações de paz, de amor e de ânimo para continuar servindo ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus, amados. Eu fico muito feliz em estar aqui ao púlpito, de quando em vez, trazendo uma palavra do Senhor para os irmãos amados. Eu agradeço esse privilégio a Deus e ao reverendo Weber Sérgio, que não tem se esquecido de mim. De vez em quando ele me convida e eu fico muito feliz em vir aqui e transmitir a palavra do Senhor. Viu, reverendo? Não estou pedindo outras vezes, não. Estou agradecendo o que aconteceu até aqui. A palavra de Deus, queridos, em que vamos meditar, está em Mateus 12. Mateus, capítulo 12, Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de 15 a 21. De 15 a 21. Vamos ler a palavra de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Ó Deus de amor, Deus de bondade, Deus de verdade, Deus de justiça, Deus da paz. Ilumina nesta hora os nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito, para transmitirmos a Tua palavra, ó Deus, com fidelidade, a fim de que os corações aqui presentes sejam fortalecidos com esta palavra e dispostos a proclamá-la adiante, para que os teus propósitos se cumpram também fielmente nas nossas vidas. Faz isto por nós, ó Pai. Dá-nos sempre a tua graça, que é melhor do que a vida. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados, quando eu cheguei ao seminário presbiteriano do Norte, lá em Recife, para fazer o curso de teologia, e faz tempo, um mês que eu estava lá, no máximo, um colega chegou para mim e disse: Adail,
Você sabe que na Bíblia, nem todos os textos são palavra de Deus? Eu disse, como é que é? Alguns textos que são resultados de interpolação. Eu disse, o que é isso? Traduza para mim. Ele estava já no penúltimo ano do seminário e já sabia de muita coisa. Ele disse para mim assim, interpolação são textos que foram incluídos no cânon sagrado, mas eles não vieram dos melhores pergaminhos, dos melhores manuscritos. Então, eles ficam assim, como um texto que está na Bíblia, mas que não é bem inspirado, não é palavra de Deus. Eu disse, meu irmão, se eu cresce assim, eu não estaria aqui. Se eu achasse que a Bíblia não é a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, se eu pensasse que a Bíblia não é inspirada por Deus em todos os seus livros, em todos os seus capítulos, em todos os seus textos, eu jamais poderia estar aqui me preparando para ser pastor. Como é que eu vou pregar uma palavra em que eu não creio? Eu acho que ele estava me experimentando. Ele não queria naquilo. Ele era brincalhão, gostava, queria ver o que é que eu ia dizer. E o que eu disse a ele foi exatamente isso. Mas, meus irmãos, há teólogos que são considerados teólogos liberais, principalmente lá no passado, que entenderam que esse texto profético que Jesus repete aqui, e que foi escrito lá atrás, proferido por Isaías, no capítulo 42, eles achavam que aquele texto de Isaías tinha várias aplicações, eles não sabiam bem qual era a explicação. Alguns diziam, esse texto se refere, quem sabe, há um simbolismo de Israel, do Israel ideal, povo de Deus que vai ser aperfeiçoado. Outros diziam, esse texto se refere a um dos profetas, ou quem sabe o profeta Isaías mesmo que o escreveu. Outros diziam, esse texto se refere ao próprio Deus, o Pai, e Senhor da salvação de Israel. E outros perguntavam, será que essa profecia de Isaías 42 não se refere a Ciro, o grande rei? E lá, muitos pensavam assim. Ciro foi um rei poderoso, um grande rei, um rei considerado bondoso. Então, muitos judeus achavam que aquele texto era uma prefiguração de Ciro, o grande rei. Meus irmãos, o Dr. Campbell Morgan, que é um dos grandes exegetas, intérpretes da Bíblia do passado, um homem crente, fiel à palavra do Senhor, declarou algo que deve ficar no nosso coração. Diz, qualquer interpretação desse texto profético de Isaías que não aponte para Jesus Cristo é totalmente inaceitável e absurda. Amém, queridos? Ou nós cremos na palavra de Deus, ou nós descremos dela. E ela não terá, então, nenhum efeito na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé que nós temos no nosso coração vem à medida que nós cremos nesta palavra viva e poderosa. E eu não tenho nenhuma dúvida, queridos, em nenhum momento eu poderia duvidar da veracidade, da autenticidade desta palavra que Deus deixou para nós há tantos anos. A maior maravilha que eu vejo aqui é que esse texto que foi escrito lá atrás, por Isaías
42, cerca de 8 séculos antes de Cristo. Agora, o próprio Jesus vem a público e diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Sabendo do quê? O último versículo, 14, antes desse, diz: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. E Jesus, sabendo deste perigo, afastou-se dali. Jesus não deixava precipitar nada a respeito da sua vida por mãos humanas, pecaminosas. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus aconteceu no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, traçado pelo Senhor para se cumprir literal e fielmente na sua vida. Então, esse texto de Mateus, dito, referido, repetido, citado por Jesus, é a evidência inequívoca de que tudo o que Isaías estava falando lá atrás, há quase 8 séculos, se referia à vinda de Jesus, ao seu ministério, à sua missão aqui na terra e tudo o que ele iria fazer visando a nossa salvação completa, integral e eterna. Queridos, eu queria dizer aos senhores que Jesus não foi aceito pelos seus conterrâneos, pelos judeus, pelos poderosos da época, exatamente por causa da sua maneira humilde de ser e de viver. E nós sabemos que o mundo geralmente consagra aqueles que se tornam senhores poderosos. Como muita gente gosta de estar junto de gente importante. Uma vez eu fui com a Clara a uma celebração numa das embaixadas, estava perguntando para ela qual era a embaixada, que eu até me esqueci. Não sei se era Israel ou se era Jordânia, mas interessante que nós estamos sentados a uma mesa e chegou um figuraço lá desses homens importantes e se sentou na nossa mesa. Eu tomei um susto. E, de repente, ele falou assim: olha, eu estou sentado aqui com vocês, meio reservado, porque se eu ficar lá no meio do povo, eu não tenho mais tempo nem de conversar, nem de comer, nem de fazer nada. Porque o povo tem a tendência de nos cercar. Aí eu falei, se eu não ia dar palavras maiores e mais repetidas, agora é que eu não vou dizer nada com esse homem. Senão ele vai pensar que eu também gosto de ficar, não é, junto de gente importante. Queridos, eu quero ficar junto de Jesus. Eu quero ficar perto de Jesus. Eu quero estar debruçado constantemente sobre esta palavra que é viva, eficaz, poderosa. Se o mundo consagra aqueles que se tornam poderosos, nós, cristãos, devemos, a cada dia, estar perto de Jesus, porque Ele é, ao mesmo tempo, o mais poderoso, o mais importante de todos os homens, o Filho de Deus que veio aqui à terra, e Ele também é o menor de todos. Ele disse, eu entre vós sou como o servo, aquele que serve. E poderosos, um exemplo maior que vem assim à minha mente é Luís XIV, de França, com toda a sua dinastia. Luís XIV, todos os governantes absolutistas e ditadores do passado, eles eram cercados. E ele criou uma frase que se tornou tristemente célebre: L'État, c'est moi. O Estado sou eu. E está acabada a história. Absolutismo maior do que esse não poderia existir. E um dia eles estavam lá festejando alguma coisa no Palácio de Versalhes e chegou um auxiliar dele, mais direto, e disse assim, Majestade, o povo está aí fora, gritando fome, 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 aos berros.
Sabe o que ele respondeu? Manda o povo comer capim. Eu vejo que hoje não é tão diferente. Quando autoridades de todos os níveis por aí, com raríssimas exceções, roubam flagrantemente o dinheiro público, eles estão dizendo aos pobres, aos deserdados da sorte, aos desempregados, aqueles que vivem à margem da vida, aos famintos, eles estão dizendo nada mais, nada menos do que isso: vão comer capim. Porque eu quero é me enriquecer cada vez mais. E essa injustiça crassa, cruel, desumana, estúpida, irmãos, não fica sem uma resposta de Deus. Não perdem por esperar. A Bíblia, ao revés, diz que o conceito de grandeza é o serviço. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. E quem serve tem o espírito de humildade que nos é outorgado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles, Jesus ouviu logo, percebeu, e disse para eles: sabem quem é o maior? O maior é aquele que serve. Irmãos, como nós temos uma dificuldade enorme de servir, de ser servos dos outros. A nossa natureza pecaminosa sempre nos impulsiona a querer tomar um lugar de prestígio, de destaque, no meio de nossos irmãos, de nossos amigos, onde quer que nós estejamos. O espírito de serviço está aliado ao espírito de humildade. O servo de Deus tem plena consciência do seu chamado e de sua vocação. Essa é a primeira verdade que eu encontro nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com os amados. Você tem consciência da sua vocação de filho de Deus? Você tem consciência da sua vocação de servo de Deus? Você tem consciência de sua vocação de discípulo do Senhor? Irmãos, nós apenas, somente podemos realizar o serviço do Senhor, determinado por Ele, se nós tivermos esta consciência clara de que nós não somos senhores, nós somos servos. Servos de Deus, servos uns dos outros. E essa palavra, queridos, de vocação e de missão, não é só para pastores, para os líderes, para presbíteros e diáconos de uma igreja. Não, senhores. É para todos nós que somos discípulos do Senhor. O Pai disse assim: eis aqui o meu servo, com referência ao Senhor Jesus. E Jesus disse: assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, também eu os envio ao mundo. O verso 18 diz: eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Juízo aqui é a justiça de Deus a todos os povos. Segundo lugar, queridos, o servo de Deus é submisso. Ele não é mandão. Ele não quer ser senhor de ninguém. O servo de Deus é submisso ao Senhor. E se ele é humilde, ele também está disposto a se sujeitar a outros. Nós vivemos assim, numa comunidade em que devemos nos sujeitar uns aos outros, conforme recomenda a palavra de Deus, assim como Jesus era inteiramente submisso ao Pai.
nós também devemos ser submissos. Por que ele era submisso ao Pai? Porque ele era fortalecido pelo Pai. Este é meu filho amado, meu servo, a quem sustenho, a quem sustento. E quando nós entendemos isso e nos debruçamos sobre esta palavra e procuramos servir ao Senhor, nós descobrimos como é bom fazer a vontade do Senhor, estar submisso a Ele. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Só é submisso quem cultiva o espírito de humildade. Meus irmãos, Paulo recomendou para todos nós: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou coisa difícil de se fazer. Na carne é impossível, mas quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus para orientar a nossa vida, é tão fácil. É tão fácil ouvir. É tão fácil concordar com o outro quando o outro tem razão. É tão fácil deixar de impor os próprios argumentos só por causa da vaidade, do orgulho de não perder uma discussão. Lá no seminário, todo mundo era pecador, inclusive eu. E na porta do seminário, cada um se tornava dono da verdade. Os assuntos teológicos mais profundos. Como eu não era muito bom nisso, eu ficava mais à parte. Era só aqueles que tinham profundidade no assunto. Mas é uma tendência nossa, essa de fazer valer a nossa ideia, as nossas convicções, até a nossa posição política no meio da igreja. Queridos, devemos estar desarmados no meio do povo de Deus, como Jesus nos ensina, com o coração aberto, respeitando cada um as ideias e as posições do outro, sem impor nada, sem exigir nada. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu não sou dono da verdade, eu não sou absoluto, eu posso errar, eu posso estar numa posição que preciso da ajuda do meu irmão, da minha irmã, me dizendo alguma coisa que possa me ajudar. Nós temos a tendência de achar, queridos, que a nossa agenda é a melhor. Não é, não. A agenda melhor é a agenda do Senhor, porque a agenda do Senhor está aqui, dirigindo a nossa vida dia a dia. Terceiro lugar, queridos, o servo do Senhor tem a marca da simplicidade. Por quê? Porque o verso 19 diz assim: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não está dizendo para não pregar o evangelho na praça, não. Está dizendo que a gente não deve usar as praças para chegar lá e impor as nossas ideias aos gritos, para convencer os outros dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias convicções. Não contender é não ter necessidade de aparecer. Nós não precisamos gritar para sermos ouvidos. Nós não precisamos valorizar, em termos absolutos, nossas ideias, nossos pensamentos. Nossa voz não precisa ser ouvida na praça. A voz que precisa ser ouvida é a voz do Senhor. E nós somos porta-vozes do Senhor, para proclamar o seu desígnio, o seu propósito, a sua mensagem, a sua salvação a todos aqueles que dela ou delas precisam. Eu sou impressionado com um homem chamado João Batista.
João Batista estava lá batizando no Rio de Jordão. Um dia chegaram para ele e disseram: quem é você? Ele disse: eu sou voz. Eu sou uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sem pretensão alguma. Ele podia dizer: eu sou o precursor de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não, eu sou voz. Apenas uma voz. E que voz? Que voz poderosa. Porque era a voz de Deus que passava por ele. Quando quiseram confundi-lo com Jesus Cristo, ele disse: por favor, parem com isso. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. O servo do Senhor não é ostensivo, não disputa lugar de honra, porque ele sabe que a honra não pertence a nenhum de nós. A honra pertence ao Senhor. Em quarto lugar, queridos, eu vejo nesse texto que o servo do Senhor é misericordioso. Misericórdia quero e não holocaustos. Misericordioso. Olha o verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo ou a justiça de nosso Deus. Não esmagará a cana quebrada. Jesus sabia que no meio daquelas multidões, muita gente não era lá muito boa coisa. Mas o texto de Mateus nos diz que ele se compadecia das multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Nós temos que nos compadecer, queridos, daqueles que sofrem, daqueles que estão fora do caminho, daqueles que se perdem, daqueles que erram, daqueles que pecam, que precisam de ser resgatados. O que a palavra de Deus nos ensina é isso. É amor, é compaixão, é solidariedade com aqueles que estão precisando do nosso ombro, da nossa palavra, do nosso carinho. Ele não esmagará a cana quebrada, não sai pisando nos outros. Jesus sabia o que era compaixão. Quem são estes? São aqueles que se sentem enfraquecidos no caminho. São aqueles que são necessitados de uma palavra, de um encorajamento, de apoio, de carinho, de estímulo, e não de serem mais condenados. É por isso que Jesus está aqui dizendo que ele representa aquele personagem lá, que não esmagava a cana quebrada, a cana que estava no chão. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando que nossa espiritualidade, nossa santidade é tão fria, ela é tão dura, tão metálica, como o símbolo que retine, tão opressora, sem compaixão, tão longe de Jesus. Eu quero estar perto de Jesus. E para estar perto de Jesus, eu não vou querer pisar naqueles que já estão sofrendo. Eu vou tentar ajudá-los com a graça de nosso Deus. Jesus respondeu aos fariseus em Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado os inocentes. Paulo disse uma palavra que vale a pena refletir em Gálatas 6,14. Longe de mim esteja o gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Por quê? Longe de mim esteja
o gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado com o mundo e o mundo está crucificado para mim. Billy Graham é um personagem da história que, apesar de ser criticado por muitos, eu sempre o admirei. Um homem que tinha uma palavra inspirada, inspiradora. Um homem que arrastava multidões pela sua comunhão com Deus, pelas grandes campanhas evangelísticas. Quantos milhares de pessoas. Billy Graham pregou em quase todo o mundo, nos países mais impensáveis, na Rússia, na China, por onde ele pôde chegar, ele chegou. E um dia resolveram fazer uma homenagem a Billy Graham. E ele foi lá na frente, quando começaram a falar muito sobre ele disse assim, em primeiro lugar, gente, eu quero dizer que se Deus não fosse comigo, esses lábios de barro não diriam coisa alguma que valesse a pena. Tudo isso para a glória de Deus e porque Ele operou na nossa vida. Mas também Ele fez outra coisa. Ele disse, olha, eu não fiz esse trabalho sozinho. Eu tenho, no mínimo, 40 pessoas que são meus auxiliares. Se eu tenho que receber aqui alguma homenagem, não vou recebê-la sozinho. E chamou cada um daqueles 40 auxiliares dele, que o acompanharam por todas aquelas campanhas, todos foram à frente, e ele honrou a cada um deles. Ah, queridos, honra humana não vale nada. Eu fico pensando, como nós gostamos de ser elogiados, não é? Não gostamos de ser criticados. Crítica dói. Eu sei o que é isso. Depois dos 82, vocês, com menos tempo, foram menos criticados, mas eu já tenho uma estrada mais longa. E eu descobri uma coisa, que elogio é pior do que crítica. Porque quando nós somos elogiados, a gente pensa que é verdade. Não se encante e não se engane. Não é bem assim. Agora, quando a gente é criticado, a gente põe as barbas de molho, vai pensar o que é que aconteceu e procura melhorar. Não se revolte com crítica, não. Eu tenho um colega muito querido, de uma outra denominação, ele me contou uma história lindíssima. Ele disse que foi pregar numa igreja uma vez, de um amigo dele, um colega dele. Enquanto ele estava lá sentado, o pastor, ao apresentá-lo, começou a tecer elogios, dizer coisas que ele sabia que era e outras que ele sabia que não era. E ele ficou ali orando, orando o tempo todo, orando, orando, orando. E, de repente, lhe dão a palavra e ele se levanta. Quando ele chega ao púlpito, disse, meus irmãos, eu fiquei naquela cadeira ali, orando o tempo todo por esse colega, porque ele estava exagerando demais. Ele pensa que disse toda a verdade, mas os amigos são traídos pelo coração. Mas depois, irmãos, que eu estava orando por ele, eu resolvi orar por mim mesmo, porque eu já estava começando a gostar. É assim, a gente gosta, não é? Mas é um perigo tremendo. Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Não queira furtar a glória de Deus. Só Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor,
porque nós somos servos do Senhor, se quisermos andar vitoriosamente pelos caminhos desta vida até chegar no céu. Que Deus nos abençoe.